Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos com a Bíblia Sagrada aqui e chegamos o grande momento aí do pontapé inicial neste que será uma das melhores séries que nós estaremos fazendo aqui. Meu nome é Alan Calixto, você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Louva a Deus pela sua vida, por estar aqui, por ser um inscrito, e aquele que não é inscrito no nosso canal, que você seja muito bem-vindo para esta inscrição, comentário, curtida, like, compartilhamento. Você estará nos ajudando ainda de maneira extraordinária. Você está numa série Escatologia Cristã, Escatologia Hoje. Só que para nós falarmos de escatologia, nós temos então que dar os conceitos, né? Fechar aí os termos mais uma vez. E eu sempre que dou a aula de escatologia, eu costumo fazer questão de falar sobre introdução bíblica, ok? Então é mais ou menos isso. Por que introdução bíblica? Porque ela vai dar embasamento para nós acreditarmos que o Apocalipse é um livro considerado inspirado por Deus, né? Então nós temos aí a introdução bíblica como uma introdução à própria escatologia, para que você que não tem nenhum acesso ou que não teve nenhum acesso ainda à escatologia cristã possa ter este acesso, e nós assim contribuímos profundamente para o seu crescimento cognitivo. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos iniciar agora escatologia cristã, a escatologia hoje, para que você compreenda os pontos elementares e fundamentais para o desfecho do que nos aguarda, do que nos espera ainda no século presente. Deus em Cristo abençoe sua vida. E neste primeiro momento eu quero identificar com você que a introdução bíblica, ou a bibliologia, ou a isagoge bíblica, né, ela tem como fundamento identificar, portanto, os livros, de modo geral, né, os livros que foram inspirados por Deus para estarem na Bíblia Sagrada. Então nós temos, por exemplo, todos os livros do Antigo Testamento e todos os livros que compõem o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, Antiga Aliança e Nova Aliança, que compõem, portanto, a Bíblia cristã protestante como nós temos hoje. Nós temos, então, o Antigo Testamento como as suas subdivisões. Você tem tanto a subdivisão hebraica, como também você tem a subdivisão, portanto, grega, né? Você tem a subdivisão hebraica, você tem a subdivisão grega. Então, a subdivisão hebraica, você tem aí os três elementos fundamentais que o próprio Jesus também fez questão de citar, né? Por exemplo, quando ele fala aí sobre a questão dos escritos, dos profetas, ele está fazendo uso, fruto daquelas separações lá no Antigo Testamento, que é chamado de Tanakh, a Bíblia do Antigo Testamento. Portanto, estou citando Bíblia aqui para nós sermos mais didáticos, né? A Bíblia do Antigo Testamento, portanto, é a chamada Tanakh. A Tanakh nada mais é do que uma insígnia, né, que está no formato de acróstico, ok? Em que o T, o N e o K são, respectivamente, Torá, Nebirim e Keturim. Então é chamado de Tanakh, o Antigo Testamento, que compunha, portanto, todos os livros que nós temos como Antigo Testamento, todos os livros para a Bíblia hebraica, identificando também que muitos dos livros hebraicos, né, nós temos aí, por exemplo, os livros hebraicos, eles fazem somente o Antigo Testamento, fazem 22 livros, ao contrário dos nossos aí, que compõem praticamente 39. Por que isso? Por que essa diferenciação? Porque tudo que é primeiro e segundo na nossa Bíblia, como foi traduzido, né, do Antigo Testamento para a língua grega, ainda no período intertestamentário, chamado de Septuaginta, né,
tudo aquilo que foi traduzido do Antigo Testamento para o grego, ou seja, do hebraico para o grego, foi traduzido, portanto, diferenciado, né, da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica possui 22 livros, canonicamente falando, porque a Bíblia deles é diferente da nossa, porque a nossa, tudo que é primeiro e segundo, para eles apenas um livro. Por exemplo, nós temos primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, primeiro e segundo Samuel. Para eles é só Samuel, é só Reis e é só Crônicas, ok? E também o que para a nossa Bíblia são 12 livros separados daquilo que nós chamamos de profetas menores, para eles estão, portanto, na categoria aí de profetas posteriores, né? Profetas posteriores, e para eles é apenas os 12, tá? O que para nós é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Para eles são apenas os 12. Então, você tem profetas posteriores, para eles é Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, para a Bíblia hebraica. Para a nossa Bíblia veio os 12 separadamente. Então essas são as diferenciações, né? E que foi aceito como inspirados por Deus apenas no ano 90 a.C., numa cidade chamada Java. Então a Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi fechado canonicamente com Esdras. Esdras é o grande compilador de todos os escritos do Antigo Testamento, e que muitos estudiosos acreditam a ele, então, o epíteto de ser o compilador e o escritor também de Salmo 119, por exemplo, em que você encontra ali um acróstico também com todas as letras do alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel, né? Ou seja, de Aleph a Tal, você tem, portanto, todas as letras do alfabeto hebraico ali compondo. Então, não só Esdras, não só Salmo 119, mas como também você encontra outros salmos, Salmo 20, se não me falha a memória, e também Jeremias, livro de Jeremias, em Lamentações de Jeremias, por exemplo, você também vai encontrar aqueles famosos acrósticos. Então, no ano 90 a.C., é que vai ser aceito como inspirado por Deus os livros, na cidade de Java, os livros do Antigo Testamento. Então, o que nós temos? Nós temos a lei, que para nós, sendo traduzido do hebraico para o grego, na Septuaginta, é chamado de Pentateuco. Todas as palavras que nós temos hoje, todas elas são originárias da língua grega. Por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos esses livros, esses nomes, são basicamente da língua grega. E as suas subdivisões em categorias também são divisões gregas, Pentateuco, História, profetas maiores, menores, ou seja, todos esses nomes, então, são descritos, portanto, na língua grega, porque na língua hebraica só há 3 subdivisões: lei, profetas e escritos. Portanto, Torá, Nebirim e Keturim. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos também essas divisões, e nós temos, obviamente, a Bíblia do Novo Testamento, que foi toda escrita no espaço de 100 anos. Os 100 primeiros anos são descritos como o século em que houve a literatura inspirada por Deus, tá? Aquilo que no grego é chamado de theopneustos. Quem fala isso Esdras Costa Bento, não. Ele também fala, Esdras Costa Bento também fala no Hermenêutica Fácil e Descomplicada, mas temos aí o Dicionário Teológico Cláudio Honor Corrêa de Andrade. Então ele vai trazer para nós do grego theopneustos, ou seja, inspiração. O que é inspirar? É trazer o fôlego de fora para dentro. Inspirar, trazer de fora para dentro. Ou seja, as palavras do Antigo Testamento e do Novo Testamento foram totalmente inspiradas por Deus.
Deus inspira estes escritos nos escritores, portanto, de 38 a 40 escritores, como diz muito bem Antônio Gilberto, né, na Bíblia através dos séculos, e também no Manual da Escola Bíblica Dominical, 2 livros extraordinários de Antônio Gilberto. Ele vai falar justamente que Deus é quem soprou, foi quem soprou nos ouvidos e na mente humana a sua mensagem, a sua palavra. Só que havia uma necessidade de colocar isso em ordem, né? Em livros em ordem. Então, o grande compilador do Antigo Testamento foi Esdras, e os grandes compiladores, né, digamos assim, do Novo Testamento podem ser creditados para os pais da igreja, chamada patrística, ou seja, aqueles homens que vieram logo, imediatamente a posteriori dos apóstolos, ok? Imediatamente após os apóstolos. Então, você tem Policarpo, você tem Justino o Marte, você tem Irineu de Lyon, você tem aí Tertuliano, né? Você tem aí, por derradeiro do período patrístico, você tem Agostinho de Hipona, já aí entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. Você tem esse desfecho, né, do Novo Testamento sendo levado realmente profundamente aceito como inspirados os livros do Novo Testamento somente naquilo que nós chamamos de Concílio de Cartago III. O Concílio de Cartago III foi um concílio regional que ocorreu no ano 397, ou seja, quase o finalzinho do século IV, onde foi determinado e aceito, portanto, como participante do cânone do Novo Testamento, os 27 livros que hoje tem. Por derradeiro, por exemplo, o livro do Apocalipse e o livro de Tiago, por exemplo, foram aceitos derradeiro, né? Por derradeiro, ou seja, por último. Porque realmente tinha esse embate de que o livro de Tiago e o livro de Apocalipse, por exemplo, tinha algumas contradições, né, segundo aí a história. E, obviamente, nós temos, então, o Concílio de Cartago, mas ainda nós temos, antes do Concílio de Cartago, o Concílio de Nicéia, como embasamento de que os livros já estariam perfeitamente fechados no cânon das Escrituras do Novo Testamento. Os 27 livros não foram nem citados por Constantino o Grande, que foi o que presidiu ali o Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo. Você sabe disso porque em Eusébio de Cesareia, né, você tem aí o pedido de Constantino Grande para Eusébio de Cesareia redigir, copiar, né, e fazer para ele a Bíblia, né, para que Constantino pudesse tê-la. E Constantino não sequer menciona quais livros seriam ou não colocados para ele ali como créditos de fechamento de cânon. Isso implica dizer que o cânon já estava fechado e já havia os 27 livros. Você tem os 27 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, né? Filemon. Você tem, por exemplo, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João, Judas e o livro do Apocalipse. Esses são os 27 livros do Novo Testamento que foram inspirados por Deus e aceitos posteriormente como inspiração divina e colocado naquilo que nós chamamos de cânon das Sagradas Escrituras. O cânon, a palavra é grega também, e significa vara de medir. E posteriormente foi sendo mudado para padrão, norma, regra, conduta, né? E aí automaticamente foi sendo colocado, portanto, que um cânon estava relacionado diretamente aos livros inspirados por Deus
para serem creditados no rol de livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por isso nós temos cânon do Antigo Testamento e cânon do Novo Testamento. Dentro do cânon do Novo Testamento, que foi creditado como inspirado por Deus, desde os apóstolos, né? E principalmente João, como livro do Apocalipse, desde os pais da igreja, desde os concílios, tanto de Nicéia quanto de Cartago III, passando por outros concílios de grande proeminência, né? O concílio de Roma, por exemplo, ainda antes do concílio de Cartago. O concílio de Roma aconteceu no ano 382 depois de Cristo. Depois nós temos mais 2 concílios para frente, concílio de Florença, 1431, e o concílio de Trento, que é o concílio contra a reforma de Lutero. O concílio de Trento aconteceu em 1546, que é chamado também de concílio da Contra-Reforma, ok? Então, que se estabeleceu, inclusive, os livros inspirados por Deus no Antigo e no Novo Testamento, e que a Igreja Católica Apostólica Romana acrescentou os livros chamado por nós de apócrifos, mas pelos católicos romanos de deuterocanônicos. Os livros de Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, Sirácida, né? Você tem aí outros livros inspirados, creditados, né? Colocados aí. Também adições a Esther, como, por exemplo, adições a Esther e adições também a Daniel, o Cântico dos Três Jovens, a história de Susana, Bel e o Dragão, e outros nomes, livros importantes também que foram adicionados aí à Bíblia Católica Apostólica Romana. Por isso nós temos uma distinção de 7 livros e mais os acréscimos a estes livros de Esther e de Daniel, que não estão na Bíblia protestante, porque a Bíblia protestante seguiu o cronograma aí dos livros que já vinham, né, sendo aceitos como inspirados. Então, grosso modo, nós temos, portanto, aí este conceito de que os pais da igreja, né, aceitaram todos estes livros como pertencentes ao cânon das Escrituras do Novo Testamento. Nós temos Inácio, nós temos Inácio, por exemplo, foi discípulo de João também e sucessor de Pedro. Nós temos Policarpo, também discípulo de João. Nós temos Justino Mártir, acabei de falar, né? Irineu, e estes outros homens aceitaram o Apocalipse e também a literatura apocalíptica como pertencentes ao cânon das Escrituras do Novo Testamento, isto é, os livros inspirados por Deus para aquele período. Portanto, neste primeiro vídeo, eu quis trazer para você que o livro do Apocalipse e também a literatura apocalíptica foi aceito como inspirados por Deus, tanto pelos próprios apóstolos, pelos pais da igreja, na Idade Média, na Idade Medieval, né? Na Idade Moderna e na Idade Contemporânea também. E isso inclui o livro do Apocalipse. No próximo vídeo, nós falaremos sobre a literatura apocalíptica, da onde ela surge, a literatura apocalíptica, e em seguida nós daremos continuidade a este tão enigmático estudo, escatologia hoje, escatologia presente, o estudo dos eventos futuros da igreja, de Israel e do mundo. Fique conosco, não perca nenhum dos nossos vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se neste canal e nos ajuda aí a crescer ainda mais dentro desta perspectiva cibernética. Deus em Cristo abençoe sua vida. O canal é Galardoado Ensino, o ensino de presente para você.